Olá, não há ninguém como Jesus. Podem se passar anos, eras, séculos, mas nunca encontraremos ninguém como Jesus. Isso porque Jesus, ele é humano, mas ele também é divino. Ele é homem, mas ele também é Deus. Ele é de forma completa as duas coisas ao mesmo tempo. Esse é o nosso Senhor Jesus. Ele não é um pouquinho humano, um pouquinho divino, um tiquinho de humanidade, um tiquinho de divindade. Ele não é uma pitadinha disso, uma pitadinha daquilo. Jesus é as duas coisas por completo. E é por isso que ele é incomparável, ele é o melhor. Ele é aquele que não há nenhum igual. Jamais existiu, jamais se viu, jamais se verá alguém igual a Jesus Cristo. É por isso que eu escolhi entregar a minha vida para Jesus. É por isso que esse Jesus ele é único. Porque ele é homem e porque ele é Deus, as duas coisas ao mesmo tempo. Então, para que eu vou entregar a minha vida para outra pessoa? Para que eu vou entregar a minha vida para outra coisa, para algo diferente? Se eu posso ir direto na fonte, se eu posso ir direto, se eu tenho acesso direto a Jesus, para que eu vou olhar para outras coisas, senão na pessoa de Jesus? Não faz sentido, a não ser se eu for na pessoa de Jesus. Imagina que você tem uma doença fatal, uma doença terminal, e você tem vários remédios em que você pode tomar, em que esses remédios vão te ajudar com essa doença. Mas existe também, imagina que existe também uma vacina, e essa vacina ela te cura completamente. Não tem lógica nenhuma se eu focar nos remédios, ao invés de correr para a vacina, porque a vacina é definitiva, a vacina é o melhor para mim, para a minha saúde, é o melhor para resolver por completo a minha doença. Não tem porquê eu ir para os remédios. Nessa mesma ideia, dessa mesma forma, o Senhor Jesus, ele é o melhor, a melhor pessoa, a única pessoa que pode me salvar. E eu não preciso recorrer aí à mitologia, eu não preciso recorrer aí ao misticismo, a entidades espirituais, a lendas, animais, estátuas, simbolismos, símbolos. Eu não preciso de nada disso, porque Jesus, ele já é tudo que eu preciso. Para que eu vou olhar outras coisas quando eu tenho acesso direto ao Senhor Jesus? Não há ninguém como o Senhor Jesus. Por isso eu queria mostrar aqui em João capítulo 5, alguns versos que vão provar que Jesus é quem ele diz que é. Que Jesus é completamente homem, mas também completamente Deus. Primeiro, então, em João, capítulo 5, versículo 18. Diz assim na palavra de Deus, João, capítulo 5, versículo 18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Primeiro de tudo, Jesus, os judeus queriam matá-lo porque ele violava o sábado. Jesus, ele violava, segundo os judeus, segundo o entendimento dos judeus, ele violava as leis de Moisés, ele violava o Antigo Testamento no entendimento daqueles judeus daquela época. Mas tem outro motivo pela qual eles queriam matar Jesus. Também porque da boca de Jesus dizia, o próprio Senhor Jesus dizia que ele era filho de Deus, em um sentido de ser Deus e de ser, como o final do versículo fala, igual a Deus. Igual é igual.
Jesus dizia ser igual a Deus. Ele era então completamente Deus, ele se dizia aí ser exatamente como Deus, não um Deus menor, não um Deus mais fraco, não uma versão de um Deus, mas exatamente igual ao Deus Pai. Se alguém bate na sua porta e te diz que Jesus ele é menos Deus que o Deus Pai, não acredite nisso. Porque da boca de Jesus, e isso é uma das coisas que o levou a morrer, levou os judeus a querer matá-lo. Da boca dele, ele dizia que ele era e é igual ao Deus Pai. O mesmo Deus em poder, o mesmo Deus em glória, igual em poder e glória e divindade, Jesus, o Deus Filho, é igual ao Deus Pai. João capítulo 5, versículo 30, diz o seguinte no versículo 30, palavras de Jesus aqui, eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma por que ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Por mim mesmo eu nada posso fazer. Disse o Deus Filho. Não porque ele era um Deus menor, de novo. Não porque ele era incapaz, porque ele não conseguia fazer certas coisas, mas porque ele decidiu depender totalmente de Deus Pai. Ele decidiu no seu ministério na terra, quando ele veio da primeira vez, ele decidiu viver uma vida dependendo do Deus Pai. E isso significa que em tudo ele agradava o Deus Pai. Em tudo ele fazia a vontade de Deus. Em outros textos de João, o próprio Jesus vai dizer que o alimento dele, a comida dele era fazer a vontade de Deus, que ele estava vivendo para cumprir e fazer a vontade do Deus Pai. Então tudo que ele dizia, tudo que ele falava, tudo que saía da boca de Jesus, todas as atitudes dele eram perfeitamente conforme Deus Pai. Ele queria agradar, ele veio para agradar a Deus. Eu não sei se você já tentou agradar alguém na sua vida, talvez você até já tentou agradar o próprio Deus, e você sabe que não dá para agradar de uma forma completa, de uma forma 100%, de uma forma 24 horas por dia. Porém, Jesus, porque ele é único, porque não existiu e jamais existirá alguém como Jesus, porque ele é único. Ele realmente agradou totalmente o Deus Pai, em tudo que ele fez, em tudo que ele falou. E no final do versículo Jesus diz, Deus me enviou. Eu, Jesus, sou o Messias. Eu sou o Cristo do Antigo Testamento. Eu sou o Messias que os profetas do Antigo Testamento, que Isaías e outros profetas anunciaram que um dia eu viria e eu cheguei. Eu estou aqui, eu sou o Deus, eu sou o Cristo. Um último versículo, João capítulo 5, versículo 36. Diz assim em João capítulo 5, versículo 36. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Para a gente entender o que são esses feitos de Jesus e como esses feitos de Jesus atestam a sua divindade, primeiro aqui podemos pensar que todos os feitos humanos de Jesus provam que ele é Deus. Todos os feitos humanos de Jesus provam que ele é Deus. Ele foi perfeito, ele foi sem pecado nenhum, ele foi o único que não fez nada de errado, que não cometeu nenhum pecado sequer, que não fez absolutamente nada contra a sua natureza divina. O meu filho David, de 2 aninhos, eu já percebo que ele tem lá situações egoístas, situações de querer o brinquedo só para ele, de querer brincar só do jeito dele. Você já parou para pensar que Jesus não teve isso?
Quando Jesus era criança, nos seus 2 aninhos, no seu crescimento, na sua adolescência, na sua juventude, em tudo que Jesus fez, em tudo que Jesus falou e pensou como ser humano nesse planeta, vivendo aqui na Terra, ele em nada errou, ele em nada desagradou o Pai, ele em nada pecou. É difícil a gente pensar dessa maneira, é muito difícil a gente entender isso, porque nós somos feitos de pecado, nós temos pecado, nós temos a natureza pecaminosa dentro de nós, e por isso a gente não conhece, não entende o que é não ter nenhum pecado, o que é não ter a natureza pecaminosa. Então é muito difícil de entender, mas a verdade é que o Senhor Jesus foi assim, um ser humano como nós, porém completamente divino também, e portanto jamais errou, e todos os seus feitos foram perfeitos. Jesus, ele sem mancha, sem erro, sem pecado nenhum, ele nasceu de uma virgem. Olha só que incrível, nem a própria virgem nasceu de uma virgem. O Senhor Jesus é o único que nasceu de uma virgem. Você com certeza não conhece ninguém que teve um nascimento sobrenatural dessa forma. Somente o Senhor Jesus. E pensando também nos feitos de Jesus, todos os milagres que Jesus realizou, todos os milagres que Jesus realizou também provam que ele é Deus. É verdade aí que outros na Bíblia fizeram milagres, mas nós não podemos diminuir ou esquecer da importância dos milagres do Senhor Jesus. Jesus, por exemplo, ele curou milhares de pessoas. Jesus, ele curou um homem cego de nascença. Olha que milagre extraordinário. Uma pessoa que nasceu cega, Jesus transformou os seus olhos e transformou e deu vida aos olhos daquele homem. Jesus transformou água em vinho. Jesus alimentou cerca de 15 mil pessoas, contando ali as crianças e as mulheres, e ele alimentou todas aquelas pessoas com apenas 5 pães e 2 peixinhos. Jesus, ele andou sobre as águas, ele acalmou, ele parou uma tempestade imediatamente acalmando as águas. Ele fez muito, muito mais. Os milagres do Senhor Jesus, também as suas obras milagrosas, atestam a sua divindade e atestam que ele é o único Deus. E por último, o efeito de Jesus na cruz prova que ele é Deus. Se pensarmos também num outro feito, no plural aqui, pensando em outra obra de Jesus aqui na terra, na sua primeira vinda, a sua obra na cruz, ela mostra, comprova a sua vitória no domingo, quando ele foi ressurreto. Isso tudo mostra e comprova que ele é Deus e ele é único. Na cruz, Jesus pagou o preço dos meus pecados. Jesus, ele me deu vida, porque sem Jesus eu estava morto em meus pecados. E na cruz, ele me salvou. Se você entrega a sua vida para esse Jesus, eu tenho certeza que ele, somente ele, te dá perdão, propósito, razão de viver, sentido para a sua vida, paz, alegria, e até uma alegria inexplicável, uma esperança viva, uma rocha segura para você pisar, para você basear a sua vida. Tudo isso é somente o Senhor Jesus que pode te dar. Graças à obra que ele realizou na cruz, existe salvação eterna e definitiva aos que creem em Jesus. Você crê nisso? Essa é a pergunta que eu tenho para você. Se você crê em Jesus, não há tempo a perder. Só vale a pena viver por uma pessoa, Jesus Cristo, porque ele é sem igual, ele é único. Se é para escolher uma única coisa, uma única pessoa para eu entregar a minha vida, para eu viver a minha vida, eu escolho logo o melhor. Esse é o raciocínio lógico. Eu escolho o melhor, eu escolho Jesus, eu não perco tempo com o resto. Eu escolho Jesus, porque não há nada nem ninguém melhor que o Senhor Jesus. Escolha hoje o Senhor Jesus para a sua vida. Um grande abraço e que Jesus te abençoe.